Olha que situação. As imagens de um circuito de segurança vão mostrar um homem numa situação em que ele acorda o rapaz que está dormindo num saco plástico, um saco amarelo, ele mexe com o pé e atira a queima-roupa matando o homem ali mesmo. Me parece que ele já é responsável por outros 4 casos na cidade. O Tony traz para mim as imagens, vamos lá? Você está vendo aí as imagens que eu acabei de contar para você, que mostra exatamente a situação. O rapaz está com uma arma, uma luva, ele usa uma luva azul, e isso foi algo que eles conseguiram ver em todas as imagens. Essa busca está em andamento na segunda-feira por um atirador que persegue moradores de rua, dormindo nas ruas de Nova York e também Washington, D.C. 2 pessoas já morreram, outras 3 ficaram feridas em menos de 2 semanas. A polícia de Nova York diz que o suspeito atirou em um sem-teto enquanto ele dormia e matou outro sem-teto em Manhattan na manhã de sábado. O Departamento de Polícia Metropolitana de Washington, D.C. anunciou no domingo à noite que está procurando o mesmo homem. Ele seria responsável por 3 incidentes na seção nordeste da cidade entre 3 e 9 de março. Os investigadores acreditam que evidências balísticas encontradas nas cenas de tiroteios em ambas as cidades ligam os incidentes a uma única arma de fogo. As imagens de cápsulas recuperadas e examinadas em ambas as cidades também foram inseridas na Rede Nacional Integrada de Informações Balísticas da ATF e produziram pistas com base em comparações das marcações únicas nas cápsulas recuperadas. Está pensando que é fácil ser bandido aqui? Não, não é fácil não, meu amigo. Aqui você sofre. Nessa imagem do canal 7 da ABC, você vê justamente o homem ali. Ele não morreu, esse homem aí de Nova York, desse local que você está vendo, ele não morre, porque ele acordou na hora em que ele foi, em que mexeram nele. Agora, olha só, existe uma recompensa de 70 mil que está sendo oferecida por informações que levem ele à prisão. São 25 mil em Nova York, 25 mil em Washington, D.C. e 20 mil da ATF. O chefe da unidade de homicídios do Departamento de Polícia de Washington, D.C., capitão Kevin Kentish, ele é o cara que conseguiu fazer a conexão entre os incidentes de Nova York e da capital. Ele disse que estava navegando pelas mídias sociais e viu a imagem do suspeito de Nova York. Durante essa revisão dessas imagens, ele levou a imagem para a equipe, com base nas semelhanças, se juntou à ATF e conectou esses casos de forma forense. A polícia divulgou fotos de vigilância do suposto atirador, incluindo uma em que um homem encapuzado pode ser visto segurando uma pistola com uma luva azul, como a gente mostrou aqui. O motivo do assassino, se houver, é desconhecido e as autoridades voltaram sua atenção para tentar oferecer todas as proteções possíveis aos moradores de rua que podem se tornar alvos. Olha só, difícil, hein? A vítima ficou lá o dia todo antes que alguém descobrisse ele morto por volta das 5 da tarde. Quer dizer, ele matou pela manhã e ele ficou ali até as 5 da tarde. Enquanto isso, a morte de um sem-teto de 43 anos em Tribeca na noite de domingo não parece estar ligada ao tiroteio. Não havia indicação de criminalidade e uma extensa pesquisa de vídeo não revelou nenhuma evidência de que o homem foi vítima de um crime. Olha, o prefeito de lá, de Nova York, ele ainda deu uma declaração, e você viu o prefeito, o Eric Adams, ele disse o seguinte, vou ler o comunicado dele aqui, ó. Nossas comunidades em D.C. e Nova York estão com o coração partido e perturbados por esses crimes hediondos nos quais um indivíduo tem como alvo alguns de nossos moradores mais vulneráveis. Nós dois falamos sobre como as nossas equipes podem se coordenar e ajudar uns aos outros. Ele está falando em relação à cidade de Washington, D.C. E estamos pedindo a todos em nossas cidades que vejam as imagens do suspeito e denunciem qualquer informação, por menor que seja, que possa ser útil. O trabalho para tirar esse indivíduo de nossas ruas antes que ele machuque ou mate outro indivíduo é urgente. O aumento das armas, a violência, abalou todos nós e é particularmente horrível saber que alguém está deliberadamente causando danos a uma população já vulnerável. Mais uma vez, é doloroso e trágico saber que, além de
todos os perigos que os moradores desabrigados enfrentam, agora temos um assassino a sangue frio à solta. Mas estamos certos de que tiraremos o suspeito da rua e colocaremos sob custódia policial. São palavras do prefeito do Eric Adams, o novo prefeito de Nova York, que está enfrentando uma pedreira absurda nesse começo de mandato. E agora surge esse serial killer. Se der para dividir a imagem com a imagem do que a gente tem de lá das ruas de Nova York, é algo assim que a gente fica mais do que chocado, porque ele chega, ele olha no entorno, ele olha ao redor, ele cutuca o morador com o pé. Quando o cara acorda, ele com toda certeza deve falar alguma coisa, atira e mata essa vítima indefesa ali no chão. Uma outra situação é que o procedimento é praticamente o mesmo de uma outra imagem que a gente mostrou naquelas imagens que estavam rodando enquanto eu estava lendo as informações para você, que ele chama a atenção dos moradores, né, justamente para poder, de certo, se mostrar, e ele deve ter, do serial killer, na realidade, ele sempre tem um senso de justiça nessa situação em que ele aparece fazendo esse tipo de coisa, né? E aí você vê, ele tem uma luva azul, esse é um morador de rua completamente, né, apavorado com a situação, né? E aí a gente vê justamente essa situação em que esses moradores estão sendo vítimas. Olha só, ele mexe no cara com o pé, o morador não, né, tipo, dá sinais de que está vivo, ele vai e atira praticamente a queima-roupa. Esse é o Eric Adams, que é o prefeito de lá de Nova York, falando a respeito dessa situação lamentável. Eu sei que tem gente que está assistindo o programa agora e vai falar coisas do tipo, mas é morador de rua, porque tem gente que é assim, entendeu? A gente viu inclusive brasileiros que vivem em alguns lugares aqui nos Estados Unidos que parece que nasceram com um rei na barriga. Aí você vai ver, tá devendo, tá com o nome no Serasa, tem um BO até dar com pau lá no Brasil e fica se pagando de sou, né? Rainha ou rei da cocada preta aqui, né? Gente, se a gente não tiver compaixão com essas pessoas, a gente vai ter compaixão com quem? A gente tem que ter compaixão com